Olá, tudo bem? Está no ar o programa em destaque aqui na tela da Record News e também da TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Hoje no programa em destaque eu recebo a odontologista oncológica, a Beatriz Coutens. Nós vamos falar um pouco sobre tratamento de câncer de boca e também como reduzir algum dos efeitos, que acabam machucando também a boca do paciente. Beatriz, seja muito bem-vinda, que alegria te receber aqui no programa. Obrigada, o prazer é meu. O prazer é nosso, viu? Olha, eu estava conversando um pouco com a Beatriz aqui antes do programa começar. Ela acabou de ter um artigo publicado numa revista que é a maior do continente asiático, exatamente trazendo o efeito aí, vamos dizer assim, a eficácia da laser terapia para tratar esse problema que é a mucosite, que acontece em quem tem câncer de boca, é isso? Não só em quem tem câncer de boca. Na verdade, a mucosite é uma inflamação da mucosa, que é todo o revestimento interno. E isso pode acontecer devido aos efeitos colaterais dos tratamentos oncológicos. Certo. Principalmente quimioterapia, gera bastante, dependendo do protocolo usado, das medicações utilizadas. E radioterapia em região de cabeça e pescoço, que é a região de câncer de boca, câncer de laringe. Então, quando a gente tem esses tipos de tratamento, isso pode trazer um efeito colateral muito importante, que é a mucosite oral. Entendi. Que geralmente ela apresenta como feridas em boca, inicialmente até similares com a afta. Então a gente tem a laser terapia, que é o que a gente chama de padrão ouro para o tratamento. Certo. E também muito utilizado de forma preventiva para a mucosite. Então, esse artigo ele traz o benefício disso sendo usado preventivamente, como que a gente reduz a incidência desse efeito colateral. Que bacana, que legal. Ou seja, é muito comum então a mucosite, além desses casos também? É bastante comum, na verdade, também pode ter o nome de estomatite. Então fica restrito essa nomenclatura para mucosite, quando a gente está falando realmente dos tratamentos oncológicos. E aí é um efeito colateral que, quando o paciente está fazendo radioterapia, por exemplo, 100% dos pacientes vão desenvolver, principalmente aqueles que não tiverem um cuidado preventivo. Para os mais leigos, assim como eu, seriam feridas assim na parte interna da boca? Isso. São feridas que podem pegar essa parte mais úmida e mais fininha, que a gente tem, como nas bochechas, a parte interna dos lábios, as laterais da língua. Então, essa parte que é mais fina e mais sensível, ela fica muito agredida pelos tratamentos. Certo. Então, ela rompe com uma facilidade muito grande. Então, na hora de se alimentar, até mesmo na hora de falar, onde a língua se movimenta com uma certa facilidade, isso pode evoluir para feridas. Entendi. É aquela região que acaba sendo ferida até mesmo quando você acaba mordendo essa região são as regiões que a gente geralmente acabam tendo feridas mesmo. Fere mesmo, Só que isso são feridas que vão ser mais frequentes, porque como fica muito sensível, o meu cotidiano leva a desenvolver essas feridas em boca. Entendi. E isso é importante porque atrapalha hidratação, a ingestão de água, atrapalha a alimentação. E isso interfere diretamente no tratamento do paciente. Entendi. Interessante, E quando esse artigo é publicado, é importante também a gente deixar claro, você acaba levando também esse estudo, esse tratamento, para que outras pessoas, outros profissionais também possam desenvolvê-lo, não é isso? Sim. Se torna uma referência. Na verdade, existem vários trabalhos sobre laser terapia nas condições de mucosite. Sim. Mas o que tem de diferencial no meu trabalho é que o protocolo específico para quimioterapia, ele não é tão bem definido. Entendi. Como eu dei o exemplo da radioterapia em região de cabeça e pescoço, esse protocolo já está muito bem definido. Entendi. Então, é internacionalmente definido como se fazer. Mas para quimioterapia, não. Então, o meu trabalho traz um protocolo específico e que traz um benefício grande de uma redução de um risco de 70% em média de mucosite para alguns protocolos de químio específicos, para menos de 10%. Olha que então, fantástico. nós temos um resultado importante e que não tem na literatura exatamente desta forma. Entendi. Na literatura científica. Traz um esclarecimento um pouco maior, um pouco mais claro. Mais claro e um direcionamento, uma diretriz. Certo. Então, é um desenho de um protocolo que pode ser
usado, né? Entendi. adotado. Bacana demais. Beatriz, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta vamos conversar um pouco mais sobre esse assunto, né? A Beatriz Coutes, nossa convidada de hoje, é odontologista oncológica, ou seja, ela trata da boca de pacientes que estão em tratamento de câncer, não é isso? De forma resumida é isso, né, Beatriz? E ela acaba de publicar um artigo nessa revista, que é a maior do continente asiático, né, exatamente mostrando o tratamento da laser terapia na mucosite, que é essa doença, essas feridas que ela acabou de explicar, né, por dentro da boca, na mucosa, né, na bochecha, né, que em especial acaba atingindo muito quem está no tratamento do câncer, né, que faz a radioterapia, a quimioterapia, não é isso? Isso. Eu resumi? Resumiu bem. Ah, obrigado, então. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido intervalo, na volta tem mais papo aqui com a Beatriz, é bem rapidinho, a gente volta já já. De volta com o nosso programa, hoje recebendo aqui em destaque a odontologista oncológica Beatriz Coutes. A gente está falando aqui sobre tratamentos para ajudar pessoas que passam aí pela quimioterapia, radioterapia, durante o tratamento com câncer e acabam tendo feridas na boca, mucosite. E a Beatriz está trazendo um estudo que ela fez, que ela publicou numa revista internacional, uma revista que é maior do continente asiático, para usar a laser terapia, né, enfim, nesse tipo de tratamento. Beatriz, vamos falar um pouco também sobre a prevenção, porque a gente estava conversando sobre isso no intervalo. Tem formas também da pessoa prevenir, né? Ela está lá tratando o câncer, né? Tá passando pela quimioterapia ou radioterapia, mas ela pode também ter algumas atitudes que ajudem ela a prevenir esse tipo de ferida também. Sim, sim, tem. Na verdade, quando a gente está pensando em feridas, a gente tem que pensar aquilo que não vai gerar as feridas. Sim. Então, se eu atuo dessa forma, eu vou minimizar mais. Então, vale a pena evitar alimentos mais duros, alimentos mais ácidos, que, né, quem nunca ouviu aí, eu comi um abacaxi e feri minha boca. Então, esse tipo de cuidado em casa também minimiza esse risco. Uma boa higiene, porque nós estamos falando de um ambiente muito contaminado, muito rico em bactérias. Sim. Então, tudo isso vai influenciar diretamente. Manutenção mesmo de saúde bucal de forma geral. E evitar principalmente aqueles alimentos que a gente chama de irritativos. Ou que eles são ácidos, ou duros, ou muito quentes. Uhum. Tudo isso também eleva aí o potencial de desenvolver essas feridas em boca. E aí depois o tratamento já seria, né, pós, não tem como prevenir, já tem que tratar, por exemplo, com a laser terapia mesmo. Isso, mas o laser ele também pode ser usado de forma preventiva. Também. Porque como que é a ação do laser? Ele vai atuar principalmente reparando esse tecido, né? Reparando essa mucosa. Então, se eu aplico antes, eu não deixo com que ela evolua a ficar tão sensível a ponto de ferir. Entendi. Então, a gente estabelece alguns protocolos, por exemplo, em alguns quimioterápicos, toda vez que ele vai fazer a quimioterapia, utiliza o laser associado. Certo. Então, isso não deixa com que ele evolua para uma ferida. Entendi. Então, essa também é utilizado de forma preventiva. O que o laser na prática faz para causar isso assim internamente? É uma pergunta muito difícil para explicar. Assim, é bem técnico, mas existem formas da gente explicar mais fácil. É mais ou menos o que exatamente o sol faz na planta. Essa é a forma com que eu explico para o paciente. Certo. É igual fotossíntese. Energia luminosa externa que faz com que a planta produza a sua própria energia e cresça de tamanho. Entendi. Aqui a gente faz com que a energia do laser faça nas células da mucosa que elas produzam mais energia e elas trabalham mais rápido. Então, cicatriza mais rápido, desinflama mais rápido. É mais ou menos essa a ideia, de uma forma mais simples. Não, assim. legal, e bem clara, né? Fica bem fácil para entender também. Interessante, né? Para quem é mais leigo, assim como eu, no assunto, né? Fica mais claro para entender como que ele ajuda, né? Porque essas pessoas não entendem, depois coloca lá uma luzinha lá na minha boca, o que aquilo de fato pode fazer? Não, e ela é insensível, é muito rápida. Então, a pessoa não sente nada e é muito rápido, e aí isso não está funcionando. Não tá dando resultado. Mas né? tá. É interessante demais. Olha, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a Beatriz Coutes, ela que é odontologista oncológica, né, acaba de publicar um artigo voltado para isso, né, para tratamento da mucosite com a laser terapia, na maior revista, inclusive, da área do setor, né, lá no continente asiático. E, enfim, talento nosso aqui, né, que está atuando aqui no Espírito Santo. É mineira, não é isso? Sou mineira. É mineira, casada com carioca, né, mas tem produzido esses
frutos aqui em terra capixaba. E a gente tem que dar um pouco de atenção para a ciência. É isso aí. Beatriz, obrigado, foi um prazer te receber aqui no programa, Prazer viu? Foi meu. Obrigado. Bom, você de casa, muito obrigado pela audiência, pela companhia. A gente fica por aqui com o programa Em Destaque de hoje. Se você quiser rever essa entrevista, basta acessar simnoticias.com.br. Procure lá pelo programa Em Destaque. Tem lá todos os programas para você rever, tá bom? Um abraço para você e até qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Grande abraço. Tchau.